Bom, dando continuidade ao conteúdo do meu livro Brutalismo em Pernambuco, Guia da Arquitetura nas Décadas Ausentes, 1960-1985, eu vou falar agora para vocês um pouco sobre o capítulo 3 do livro, tá? Que se intitula Houve Arquitetura Brutalista em Recife? E vou trazer, tá, para vocês um pouco sobre os arquitetos e obras que eles produziram. É importante dizer que, nesse estudo, eu tive que selecionar algumas obras e seus arquitetos, porque não dava, pelo tempo que eu tinha para fazer esse projeto, de fazer uma varredura completa em todas as obras recifenses e da região metropolitana, ou até mesmo do estado de Pernambuco como um todo, né? Sinceramente, eu digo para vocês que, quando eu terminei de fazer esse livro, eu acabei vendo que eu posso fazer um outro projeto e outro, porque é muita coisa, gente. A gente é aquele ditado: quanto mais a gente estuda, mais a gente vê o que tem por estudar e o que tem por ser aprendido. Então, aqui já justificando, para aqueles que não entraram nessa primeira seleção, eu me comprometo futuramente a preencher essas lacunas, porque realmente a gente sabe que a produção pernambucana foi bastante intensa, tá certo? E aqui o livro ele começa a afunilar. Aqui nesse capítulo 3, após eu ter exposto os conceitos, né, o aporte teórico no capítulo anterior, no capítulo 2, esse aqui eu já vou adentrando para a questão da produção do nosso estado de Pernambuco. E eu queria dizer aqui, como introdução a esse capítulo, que eu sempre faço uma introdução nos meus capítulos, explicando a minha relação com o tema e também quem já estudou isso, tá? E aqui em Pernambuco tem um trabalho maravilhoso que foi a dissertação de mestrado do professor e arquiteto Aristóteles Siqueira Campos Cantalice II, intitulado Um Brutalismo Suave, Traços da Arquitetura em Pernambuco, 65 a 80. O professor Cantalice, ele em 2009, orientado pelo Fernando Diniz, nosso colega, professor, tá, da Federal de Pernambuco, ele desenvolveu uma pesquisa sobre esse brutalismo suave que ele chamou. Eu consultei bastante o trabalho do professor Cantalice, bem como das pesquisadoras Clara de Oliveira Reinaldo, que fez uma dissertação sobre a arquitetura de Vital Pessoa de Melo, o trabalho do Eric Silva, que fez sobre a arquitetura pernambucana, a produção do escritório Jerônimo em Pontual, em 2020, certo? Além de entrevistas que eu realizei com o Dinauro Esteves, sobre o próprio Dinauro, o Maurício Castro, sobre Reginaldo Esteves, tá? Entrevistas que eu tinha também realizado com a Terezinha Pereira sobre o Elvio Polito. E aqui eu quero dar meu agradecimento ao Elvio Polito Filho, que me passou todas as informações sobre o seu pai. Então, assim, gente, levantar esses arquitetos não foi uma tarefa muito fácil, mas como eu já tinha feito outros trabalhos no meu mestrado, no meu doutorado e também livros de funcultura, eu já tinha material sobre o Bossói, que eu já estudei no meu doutorado, sobre o Delfim Amorim, que vai estar aqui presente, tá certo? E também em pesquisas que eu estou desenvolvendo junto com o Instituto Armando Holanda, sobre o Armando de Holanda, que eu agradeço também a filha do Armando de Holanda, a Isabel de Holanda, que sempre me repassou materiais, podendo eu escrever sobre esses arquitetos e obras nesse trabalho.
tá certo? Bom, após esse breve esclarecimento, eu vou aqui fazer uma síntese dos arquitetos e obras brutalistas, tá certo? Que podem ser estudadas, né? Porque esse meu livro, ele abre portas para jovens pesquisadores, estudantes, fazerem TCCs, projetos de pesquisa de iniciação científica, ou mesmo de pós-graduação, de mestrado, doutorado, certo? Sobre esses personagens. Porque a produção deles brutalistas, gente, ainda é muito pouco estudada, certo? E eu digo isso porque estudei de vários deles a produção moderna, mas por isso que o título do livro, A Arquitetura nas Décadas Ausentes, que justamente pega o período da ditadura militar, dos meados dos anos 60, 64, quando a gente teve o golpe militar, até 1985, quando a gente viveu uma ditadura. Então, essas obras brutalistas, chamadas também muito pelo milagre econômico que passava a historiografia brasileira, essas obras, gente, é muito pouco estudadas, certo? Como eu falei, são algumas dissertações pontuais. A maior produção que a gente tem de textos é sobre a Escola Paulista, como eu expliquei no capítulo anterior, onde a Ruth Ver Design, junto com as pesquisas no Mackenzie, tem produzido textos e livros. Mas a gente, no Nordeste brasileiro, e principalmente em Pernambuco, e essa publicação que eu estou trazendo a vocês é a primeira publicação, de fato, sobre arquitetura brutalista em Pernambuco. Porque existem esses trabalhos acadêmicos que foram feitos, muito bem feitos, tal, mas que tinham um outro cunho, um academicista e científico, não de popularizar, de chegar mais perto ao grande público, como a gente está se propondo aqui. Bom, então, o primeiro, eu vou fazer essa amostragem por ordem alfabética, tá certo? O meu critério em trazer os arquitetos foi de uma forma, então, alfabética. O primeiro que eu trago à tona é o Acácio Gil Bossói. Tá? Bossói é um arquiteto carioca que veio para Pernambuco, tá certo? Nos anos 50, e trabalhou 28 anos como professor e vários anos até a sua morte em 2009 como arquiteto. Bossói, gente, foi um precursor do brutalismo em Pernambuco. Ele, através do projeto do Edifício Santo Antônio, Edifício Guajiru, Residência José Carlos Pena, Residência Fernanda Fernandes, Edifício Miragem, Residência Petribu, Edifício Michelangelo, Edifício Portinari, Bandep e a Fábrica da Bombril, só para citar algumas obras, certo? Bossói, com uma equipe de arquitetos e arquitetas, porque ele tinha um escritório muito ativo, ele foi um dos primeiros a produzir arquitetura brutalista em Pernambuco, certo? E, assim, aqui eu quero parabenizar ao Bossói, né? O legado que esse arquiteto deixou, não só em Recife, em Pernambuco, mas em todo o Nordeste. Porque aqui eu recorto essas obras dele em Pernambuco, porque o título, o enfoque da nossa pesquisa é esse, mas ele tem obras brutalistas no Piauí, o Tribunal de Justiça, belíssimo, a Assembleia Legislativa do Piauí, tem no Ceará, em Fortaleza, o prédio da Receita Federal, lindíssimo. Então, um arquiteto que, como brutalista, além de moderno, que foi muito bem estudado, precisa ser ainda mais bem estudado. Um outro arquiteto que, seguindo essa ordem, é o Armando de Holanda. Armando de Holanda teve uma vida efêmera, morreu muito jovem, nasceu em 1940 e faleceu em 1979, mas o Armando de Holanda
tão conhecido pelo livro Roteiro para Construir no Nordeste, teve assim um papel fundamental, porque ele escreveu sobre uma arquitetura de sistemas, se especializou na área e projetou obras industriais, mais de 20 fábricas, todas usando a arquitetura brutalista. Além de uma obra-chave, que foi o Parque Nacional dos Guararapes, que a gente está estudando sempre, certo? Onde ele propôs o uso de cascas, tá certo? Em concreto armado, aparente, para os equipamentos daquele parque. A gente tem vários artigos publicados sobre isso, vídeos que vocês podem assistir e complementar a informação nessa área sobre a importância de Armando de Holanda. Um outro mestre da arquitetura brutalista pernambucana é também um mestre da arquitetura moderna pernambucana e precursor, Delfim Amorim. Delfim Amorim, junto com uma equipe de arquitetos, que a gente vai ver em outros capítulos, eles projetaram o antigo Seminário Regional do Nordeste, que fica em Camaragibe, uma obra belíssima, em concreto aparente, certo? Com panos de cobogó cerâmicos, que foi de 1962, tá? Uma obra, assim, fundamental no brutalismo pernambucano. Dentro dessa linha brutalista, Delfim Amorim projetou o edifício Barão do Rio Branco, a residência Alfredo Correia, a Miguel Doretti, a residência José da Silva Rodrigues e o conhecido edifício Duque de Bragança. Todas essas obras adotando uma linguagem brutalista. Então, Delfim Brutalista é uma sugestão de um tema que eu acho que merece mais estudos. Um arquiteto muito querido e que está entre nós, tá? É o arquiteto Dinauro Esteves, que eu tive o prazer de conhecer, de entrevistar, certo? Uma pessoa muito simpática, muito aberta. O Dinauro, a gente passou uma manhã conversando, trocando ideias. E o Dinauro Esteves, gente, ele faz parte da história da arquitetura brutalista pernambucana. Ele trabalhou com o Reginaldo Esteves, certo? Seu tio, grande arquiteto brutalista. E o Dinauro, desde o primeiro ano do curso de arquitetura, estava lá trabalhando com Reginaldo Esteves e com Maurício Castro. Ele projetou várias obras brutalistas no escritório de Reginaldo e Maurício Castro e também como o edifício do Santa Cruz Futebol Clube, tá certo? E o edifício Presidente André Falcão, o da Chesf, belíssimo, no bairro de São Martim, tá certo? Dinauro Esteves é um nome de peso dentro do brutalismo pernambucano. Um arquiteto que veio, ele nasceu em Minas Gerais, que passou um tempo só em Recife, mas que teve um importante papel, foi o Francis Wesson. O Francis Wesson, ele trabalhou com o professor Marcos Domingues no prédio da Refesa, tá? Que é uma obra belíssima que a gente vai trabalhar, e fez 2 casas, como a Enário de Castro e a Paulo Meirelles, que merecem também mais estudos. O prédio da Refesa, do Francis Wesson, certo? Eu analiso aqui no capítulo seguinte e a gente vai falar mais sobre ele. Infelizmente, a passagem do Svensson foi curta em Pernambuco, mas deixou uma semente assim importante, que foi o prédio sede da antiga Refesa. Belíssimo exemplar. Um outro personagem maravilhoso, que também eu tive o prazer de entrevistar, é o arquiteto Glauco Campelo, um paraibano de Mamanguape, que estudou no Recife, terminou o curso no Rio de Janeiro, porque ele queria ficar perto do Oscar Niemeyer, queria trabalhar com Oscar Niemeyer. E o Glauco Campelo, ele fez a primeira proposta
para a sede da Sudene, mas não foi adiante, tá? E fez a sua residência, tá certo? Em 67, bem como o edifício Oasis, que foi um dos primeiros prédios brutalistas residenciais do Recife, que até hoje existe ali na Avenida Boa Viagem. Glauco Campelo, ele passa um período em Pernambuco, depois ele volta para o Rio, vai para Brasília e acaba indo para o exílio junto com Niemeyer, para o exterior, né, trabalhar com Niemeyer enquanto esse estava exilado. Um arquiteto também que, assim, é incrível no Brasil, né, mas esteve presente também em Pernambuco, é o nosso Hans Bros. Hans Bros, eu tenho estudado ele desde 2020, com a fábrica da Hering Nordeste e Tecanol. O Hans Bros, ele nasceu na Eslováquia, viveu muito tempo no sul do Brasil, em Blumenau, depois foi para São Paulo, certo? Mas produziu uma arquitetura brutalista, incrível, no Brasil inteiro. Em São Paulo tem vários exemplares, no sul, em Blumenau, em Joinville e em Pernambuco, nós temos esse exemplar belíssimo que eu analiso, que é a fábrica da Hering, que fica em Abreu e Lima, que faz parte do conjunto, né? A fábrica Hering e Tecanol, que tinha a produção de tecidos, de fios e tecidos. A Hans Bros, a gente não podia deixar o Bros de fora desse nosso livro. Um outro arquiteto marcante, mas que infelizmente também nos deixou precocemente, foi o professor que eu tive honra de ser aluna, Elvio Polito. O Elvio Polito era um alagoano que veio estudar em Recife e que acabou ficando na cidade e também acabou sendo professor da Federal de Pernambuco, do curso de arquitetura, tá? E projetou um edifício lindíssimo que eu trago aqui para a gente, que é o Núcleo de Processamento de Dados, o NPD, da Universidade Federal de Pernambuco, atual NTI, o Núcleo de Tecnologia da Informação, que é uma protopirâmide, uma mastaba em concreto, belíssima. Essa obra do NPD marca a paisagem da Universidade Federal de Pernambuco, em Recife. O Elvio Polito deixou esse grande legado à arquitetura pernambucana. Outro personagem que eu tenho estudado há muito tempo, desde 2002, é o Heitor Maia Neto. Heitor Maia Neto, eu tive o prazer de entrevistá-lo em 2004, quando eu estava fazendo meu doutorado. Ele faleceu em 2014, já com a idade bem avançada, mas o Heitor Maia, gente, ele tem um papel preponderante na arquitetura pernambucana. Ele começa na modernidade, vem de uma família de arquitetos, né? O seu pai, ele, tá discípulo de Mário Russo, e o Heitor Maia começa bem moderno, ganha prêmios, tá? Faz a biblioteca de Casa Amarela, faz o prédio da Unicap, várias obras modernas, e depois ele entra numa fase muito brutalista, quando ele trabalha, começa a prestar, né, serviços para a rede Bom Preço. Ele faz os supermercados famosos nos anos 70, 80, da rede Bom Preço em concreto aparente. Então, um brutalismo assim muito forte na cidade de Recife e região metropolitana. Aqui, outro personagem, aí esse também tem uma abrangência nacional, é o Ícaro de Castro Melo. O Ícaro, ele nasceu em São Paulo, tá certo? Estudou no Mackenzie e ele era um atleta, arquiteto, né? Era especialista em arquitetura esportiva. O Ícaro de Castro Melo, gente, ele faz uma série de projetos na sua vida de ginásios em São Paulo, como o ginásio de Uberaba, de Bauru, de Porto Alegre, da USP, certo? E em Recife,
ele faz o Geraldão, que todo mundo conhece, o ginásio de esporte Geraldão, né? E o Geraldão é uma obra que foi recentemente, passou por um processo de restauro, teve até a consultoria do professor Fernando Diniz, que eu agradeço aqui a sessão de material de projeto dessa pesquisa. E o Ícaro, ele deixa a sua marca na arquitetura pernambucana. Então, a gente tem o orgulho de ter uma obra do Ícaro de Castro Melo, em Recife, que é o Ginásio Geraldão. E aí, dando continuidade a esses arquitetos, vem o escritório, que já não existe mais, mas na época teve uma importância fundamental, que é o escritório de Jerônimo da Cunha Lima e Carlos Fernando Pontual. Gente, o Jerônimo Pontual é alagoano, foi estudar em Recife, até hoje atua no mercado. E, na época, ele se associou com o arquiteto pernambucano Carlos Fernando Pontual. Também um experiente arquiteto, até hoje mantém escritório. E eles dois, naquela época, se juntaram, fizeram um escritório para poder concorrer a um concurso do edifício IBM, que é um edifício belíssimo na Agamenon Magalhães. Infelizmente, esse edifício foi descaracterizado, certo? Mas ele, nos anos 70, chamou a atenção pela sua solução projetual e construtiva, e eu vou falar sobre esse edifício no próximo capítulo. Eles projetaram também mais duas obras brutalistas importantes quando eram sócios, que foi o edifício Esparta, em 1972, que fica em Piedade, em frente ali à igrejinha. Até hoje ele está lá. E a antiga Sael Motos, que fica na Domingos Ferreira, que é hoje o restaurante Inau, né? E um outro, tá? Projeto de intervenção do Léo Maia. É um projeto que usa a abóbada de cerâmica, projetada pelo Ariel Valmagia, e eu vou falar sobre ele também aqui nesse livro. Então, o escritório de Jerônimo Pontual merece destaque, né, nessa produção brutalista pernambucana. Um outro personagem, gente, que assim a gente não pode deixar de falar, é o professor Marcos Domingues. O Marcos Domingues eu também tive a honra de entrevistar durante o meu doutorado, e ele viveu, né, de 1930 a 2015, foi um grande professor, grande arquiteto, artista plástico também, projetou obras fundamentais e, entre elas, destaca-se como brutalista a sede da rede ferroviária, que ele convidou o Franz Wesson, que eu falei há pouco, né, para desenvolver o projeto, que é enorme, junto. E que eu vou falar sobre essa obra também no próximo capítulo. Outros personagens que eu trouxe foram o Maurício Castro e o Reginaldo Esteves. Falar de um faz referência a outro. O Maurício Castro, eu também entrevistei, também como o Reginaldo Esteves, quando eles estavam vivos, em 2004, quando eu estava fazendo esse doutorado, certo? E o Maurício Castro era uma figura, não é? Muito simpático, muito extrovertido, foi professor do curso de arquitetura, foi discípulo de Mário Russo, começou moderno e continuou na contemporaneidade até o ano de sua morte projetando, certo? Ele fez várias obras brutalistas em Recife, tá? Entre elas, a Biblioteca Central da Federal, o Banco Econômico da Bahia, a Fábrica Moura, o projeto da Sudene, em parceria com uma grande equipe, como eu vou falar mais adiante, o edifício sede da Chesf, que ele fez junto com o Dinauro Esteves, que eu falei há pouco, e o edifício sede do Detran. Sem dúvida, Maurício Castro foi um grande arquiteto brutalista pernambucano. E ele teve sociedade durante anos, né, com a empresa Castro Esteves,
com Reginaldo Esteves, que era tio de Dinauro, que eu também entrevistei. O Reginaldo era um gentleman, era um lorde, era muito culto, um artista plástico, um arquiteto, um designer, certo? E projetou obras marcantes no cenário pernambucano, como a sede da CELP, de 1962, o Centro de Artes e Comunicação, o CAC, onde a gente tem, na Federal de Pernambuco, o curso de arquitetura, o curso de design, de letras, onde eu estudei, e eu conheço tão bem, um prédio brutalista de 1973, que ele projetou com Adolfo Jorge, certo? O Santa Cruz Futebol Clube, ele era Santa Cruz doente, e ele, junto com sua equipe, fez a parte do estádio, da sede, que tem uma sede belíssima, Santa Cruz, que eu vou falar também aqui, tá certo? E estações de metrô, como a de Cavaleira. Eu queria dizer que o Reginaldo Esteves, ele foi sócio não só de Maurício Castro, como eu falei, também trabalhou com seu sobrinho, Dinauro Esteves, e com outro grande arquiteto pernambucano, o Vital Pessoa de Melo. Vital Pessoa de Melo tem sido estudado em dissertações de mestrado e é um grande arquiteto, foi um grande arquiteto pernambucano que nasceu em 1936 e faleceu em 2010. Infelizmente, né, a maior parte desses arquitetos já vieram a óbito, mas nos deixaram um grande legado. O Vital Pessoa de Melo, gente, era também artista plástico. Fazia uns painéis belíssimos em concreto armado. E ele gostava muito de detalhes. Ele participou do prédio da CELP, que eu vou falar aqui também, certo? Do edifício Sahara, do edifício Jean Mermoz, do edifício Grópios e da sua própria residência. Então, assim, Vital Pessoa de Melo, um arquiteto que a gente tira o chapéu. E para fechar com chave de ouro, essa primeira amostragem dos arquitetos brutalistas pernambucanos, eu trago para vocês, nesse meu livro, uma homenagem a Van de Kock Tinoco, que vem sendo estudado pela Betânia Brendler, pelo Fernando Diniz, por pessoas que tiveram a honra de ser alunos dele, um grande arquiteto recifense que viveu de 1936 a 2021. Gente, o Van de Kock Tinoco, ele era maravilhoso. O jogo de volumes, a atenção à estrutura, os detalhes construtivos, certo? Ele era fantástico. E ele trabalhou com arquitetos que eram seus alunos, como Enio Schinnazzi, Antenor Vieira de Mello, Maria Amélia Santos, adotando nos seus projetos essa nova sensibilidade brutalista, essa nova linguagem, deixando à mostra nos edifícios Vila da Praia, de 1976, da Caixa d'Água da UFPE, que eu peguei esse detalhe, que é a capa do nosso livro, tá? E a sede da FIEP, na Cruz Cabugá, que infelizmente vem sendo tão descaracterizada. Van de Kock Tinoco, Vital Pessoa de Melo, Reginaldo Esteves, Maurício de Castro, Marcos Domingos, Jerônimo Cunha Lima e Carlos Pontual, Ícaro de Castro Melo, Heitor Maia Neto, Elvio Polito, Hans Bros, Glauco Campelo, Franks Wesson, Dinauro Esteves, Delfinha Amorim, Armando de Holanda, Acácio Gil Bossói. Homenageamos vocês todos pelo grande legado que vocês deixaram para a arquitetura brutalista em Recife e na região metropolitana. Todos vocês merecem dissertações, teses doutorais, porque ainda tem muito por estudar. Cada vez, como eu disse aqui, quanto mais a gente estuda, mais vê o que falta ser estudado. Que esse livro possa abrir portas
para esse público jovem, né? Para todos aqueles que procuram um tema para suas pesquisas. Ok?